tem privilégio, ele tem acesso. Ele consegue acessar alguns corpos, eles conseguem acessar determinados lugares e outros não. Mas eu posso ser super cheio da grana, ter um super carro, mas ninguém vai querer saber isso. Eles vão ver a minha cor de pele e vão atirar, por exemplo. Eu sou conhecido como Guego Anunciação. Eu fui nascido e criado em Piripiri, que é um bairro do subúrbio daqui da cidade de Salvador. E eu trabalho com dança, sou artista da dança. Então eu transito entre os ofícios de ser bailarino, de ser professor, de criar obras e de ser pesquisador também. Eu fui assistir um espetáculo de uma filha de uma amiga da minha mãe, sei lá, com 13 anos, um espetáculo de balé. E aí eu me interessei muito. Eu já gostava muito da arte, gostava de fazer peça na escola, nunca tinha dançado assim. E foi também, pra mim foi uma situação meio que mágica, porque foi uma espécie de tipo, ai, como será eu fazendo isso já no ano que vem? Pensando naquela época, por exemplo, a gente não tinha as coisas que tem hoje, né? Então eu não consegui ter nenhuma formação além de sair do subúrbio e ir pro centro da cidade para estudar. Hoje em dia a gente já tem várias escolas de dança, tem lugares de formação de arte que quem mora no subúrbio pode fazer, mas na época não tinha. Então eu tinha que sair de Piripiri para Pituba, por exemplo. E aí tá embutido um monte de coisa. A pressão dos pais, porque você só tem 13 anos e sair, tipo, de segunda a sexta, chegando 10 da noite, coisas assim. E que era uma realidade bem diferente também das outras pessoas que estavam ao meu redor, porque eram pessoas de classe média. Então, em 5 minutos elas estavam em casa. Eu chegava depois de uma hora. E eu acho que isso, ao mesmo tempo de ter sido dificultoso, é, me fez pensar muito no que eu queria. Eu acho que foram situações que eu fui vivendo e fui pensando que não é isso, então eu tenho que seguir nisso. A gente tem que fazer tudo o dobro, né? Para conseguir se inserir nos espaços. Eu acho que o corpo preto na favela é, é o corpo distante. Eu fico pensando muito nas trajetórias de pessoas que eu conheço. E eu falo de corpo distante no sentido de dele sempre ser colocado de um lado da sociedade e para ele conseguir acessar o outro lado, ele precisa, sabe, caminhar muitas léguas. É uma coisa que sempre tem uma distância. E mesmo quando ele está aqui, nesse mesmo lugar, ainda tem distância. Eu acho que para os trabalhos que eu criei, o que me inspira muito são as situações. Pensar nas pessoas e nos lugares, eu acho que está tudo embutido nisso. Então, eu me recordo que todas as obras surgem meio que a partir de situações, de problemáticas, de coisas que eu via, eu observava pelo mundo, perto de mim, pelas pessoas, e que eu achava que seria importante lidar com isso corporalmente falando, que isso fosse levado para a cena de forma artística. Em 2017, o que é que aconteceu? Na época eu tinha terminado a licenciatura em dança e eu estava fazendo bacharelado. E eles tinham uma disciplina que se chama prática solística. E era uma professora que eu conhecia já tinha uma relação de muita afinidade. E eu já cheguei no componente curricular pensando, eu quero falar alguma coisa sobre mim, quero falar alguma coisa sobre negritude, porque até então, todas as coisas que eu tinha feito de dança autorais não chegavam nesse lugar, mesmo sendo um homem negro fazendo e tal. Mas assim, a dialética da peça não pregava isso. E eu cheguei nesse intuito, no primeiro dia eu já sabia o que eu queria fazer. Eu quero falar sobre negro. Não sei o que ainda, mas eu quero falar sobre isso. E aí foi uma pesquisa que eu achei bacana. Eu acho que tem muito a ver também com o que eu falei com situações, né? Criar a partir de situações. Porque essas situações que vão envolvendo as pessoas. Eu comecei a refletir sobre isso, só que eu comecei de forma muito acadêmica.
Então eu fazia um questionário, eu ia lançando texto no Facebook, não sei o quê. E aí eu comecei a entrevistar pessoas. A minha primeira prática do solo não foi nem experimentar no corpo, testar a movimentação, mas foi entender outras pessoas além de mim, entender o que as pessoas achavam. Então eu comecei a entrevistar mães, avós, tias, pais de jovens negros que já foram mortos pela polícia. Então, eu acho que o momento mais forte foi esse, porque tinham depoimentos que a gente tinha que, ai meu Deus, de tentar lidar com a situação. Era um esquema de entrevista, né? Ao mesmo tempo você tinha que. E aí a gente ficava meio que nesse lugar de, calma, será que eu pergunto isso? E a pessoa se emocionava, e às vezes a própria pessoa que dava o depoimento, ela queria que não fosse tão aberto isso, por várias questões. E aí eu e Paola Vaz, que trabalhava com uma produtora do projeto e do trabalho, a gente ficou nesse lugar de conseguir o maior número de repertório. Então a gente fez uma pasta que tinha muitas falas, muitas vozes, muita gente falando. A gente foi para jornais, a gente ia para YouTube, via vídeos de notícias, várias coisas, para criar o solo. Depois daí que a gente foi entender o que era aquilo que a gente estava fazendo, que compêndio de coisas era aquela. Que na época o nome Missa do Sétimo Dia foi criado por isso, né? Porque a gente estava falando de morte, não tinha nome nenhum então, até então. E a gente ficou pensando nesses números, né? Tudo foi muito a partir dos números. Foi muito particular para mim e ao mesmo tempo foi muito coletivo, porque envolveu muitas outras pessoas. Então, o solo ele fala sobre o genocídio do jovem negro. E nesse período estavam bem latente essas questões, ainda tá, mas estava principalmente aqui em Salvador, a chacina do Cabula, tiveram vários casos que estavam assim bem efervescentes na sociedade e que estavam bem embutidos na didática do solo. Eu não consigo entender da maneira que ele foi arrancado de mim. Por que o senhor atirou em mim? O suspeito da mão dele. O suspeito da mão dele. Por que vocês atiram em nós? Aqui a população sofre. Sofre porque é negro, sofre porque somos pobres. Colegas de escola, vizinhos, militantes de movimentos sociais, os pais, os irmãos, a avó, cidadãos comuns, todos indignados com a morte de Douglas ainda perguntou: por que o senhor atirou em mim? Para o que aconteceu naquela tarde de domingo, dia 27 de outubro. Ninguém viu ele levando tiro nem nada. Depois de uns 20 minutos é que ele chegou no hospital já morto, com 7 tiros. Com 7 tiros. 7 tiros. Só porque é negro, só porque somos pobres, tiros. E aí a gente foi descobrindo que tipo de coisa a gente podia levar para a cena, mas que ao mesmo tempo que é uma obra de dança bem direta, assim, é certeira, a gente está falando sobre o negro, a gente está falando sobre morte de negro. Ao mesmo tempo a gente se preocupava também que a imagem que era construída na cena não fosse uma imagem única, mas que essa imagem que é do corpo negro que é violentado o tempo todo, ela pudesse se multiplicar, porque a ideia é que as pessoas que estivessem assistindo, independente de cor, de gênero, elas não tentassem, mas elas fossem levadas a imergir nesse lugar que o solo estava. Então, geralmente sempre era um lance que, quando eu terminava, eu sempre via as pessoas, a gente sempre terminava num lugar meio que um pouco nesse estado, porque é esse lugar. E mesmo que eu termine o solo com um lugar mais pra cima, fazendo bem uma coreografia que é muito mais forte, volumosa e tal, que tem muito assim do lugar da resistência desse corpo, mas ainda assim, ainda nessa resistência que o corpo fica na cena de fortaleza e tal,
ele mesmo assim é. Então é aquele lugar de ser estapeado, mas ressurgir, tentar de novo. Fica nesse lugar, mas eu acho que a atmosfera de criar uma tensão no sentido de penetrar de fato o íntimo de quem está assistindo era o que ficava mais latente na gente, em mim, porque era o que me interessava mais, era transformar essa situação que era particular e que também era de um certo coletivo, numa situação que todos pudessem entender ou todo mundo ficasse meio que mobilizado de alguma forma. Não sei que forma também chega, porque é difícil, né? Não vou conseguir nunca isso, saber. Mas de que alguma forma ela chega nessa pessoa que está assistindo e que, a partir disso, como ela consegue reagir às coisas que acontecem na vida, né? Não é mais cena, é vida, então. Sei, mas acho que o objetivo era muito esse. Ter nascido no subúrbio foi importante. Acho que foi importante para eu deixar que as situações que eu falei anteriormente, para que as obras fossem criadas, elas ficassem mais latentes, porque são situações que tá no cotidiano. Então não são histórias que eu ouvi falar, são vivências, né?